Boa tarde. Agora sim, né? Vamos para mais uma aula, tá bom? Hoje a gente vai falar de algumas funções que vocês estudaram também no ensino médio, no caso das funções exponenciais, funções logarítmicas. Tá? E vamos introduzir um outro tipo de função, que são as funções hiperbólicas, né? Que talvez vocês não tenham visto lá no ensino médio, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai começar, de fato, o nosso curso. Até então, nós não começamos a falar de cálculo, né? Até então, nós só estamos fazendo uma espécie de revisão das funções elementares. Na próxima aula, a gente vai começar o nosso curso de fato, tá bom? Alguns avisos. Amanhã, nós teremos mais uma oficina temática, tá bom? O horário da oficina de 10... Só confirmar, de 10 a meio-dia e de 15 às 17. É na sala 8 também, né? É, na sala 8 também, tá bom? E o tema da oficina de amanhã são funções trigonométricas, tá bom? Muito importante, né? Nós tivemos a última aula, a gente falou de funções trigonométricas. Então, para reforçar o que a gente trabalhou, destacar algumas outras coisas que não deu tempo da gente falar, resolver exercícios, então venham para as oficinas, tá bom? Sobre a sessão de monitoria, a última sessão de monitoria que nós tivemos, eu soube que nós tivemos um número expressivo de alunos, mas não vieram todos, tá? Uma boa parte dos alunos não vieram na sessão de monitoria de sexta-feira. É importante que vocês participem. Tá? Nós já conversamos isso desde o primeiro dia de aula. A monitoria é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Tá? Então, vocês têm que participar e têm que somar e prestigiar essa oportunidade que o Projeto Newton disponibiliza para vocês. Tá bom? Usem os monitores, tirem dúvidas, perguntem. Tá? Só não vão entregar as respostas da lista de exercícios para vocês, mas eles vão conduzir vocês pelo caminho correto para que vocês cheguem às respostas com as suas próprias pernas. Tá? Mas na sessão de monitoria é muito importante que vocês venham. Tá? Eu dei uma olhadinha na lista de monitoria e tem bastante questões. Né? Quem já acessou, quem já deu uma olhada na lista de monitoria, levanta a mão aí. Pouca gente, ó. Pouca gente. Tem muitas questões lá na lista de monitoria, dá para vocês brincarem, se divertirem e aprenderem. Tá bom? Então é importante que vocês tentem resolver. Se não conseguir, venham com os monitores ou venham comigo de alguma forma e estejam presentes na sessão de monitoria, tá? Bom, vamos falar do que a gente quer falar hoje, né? Que hoje a gente vai falar sobre as funções exponenciais, funções logarítmicas e funções hiperbólicas. Tá bom? A gente vai começar pelas funções exponenciais, que eu imagino que vocês devem lembrar alguma coisa desse tipo de função. Aqui mais ou menos o roteiro da aula. Eu coloquei uma seção de aplicações, eu trouxe duas aplicaçõezinhas a respeito dessas funções que a gente vai trabalhar hoje. Eu espero que dê tempo de falar delas, né? São aplicações interessantes. Mas vamos começar com a função exponencial. Tá? A gente define função exponencial. Essa classe de funções, tá? Essas classes de funções que nós vamos trabalhar, que são as funções exponenciais, logarítmicas e também as hiperbólicas, são funções que não são do tipo algébricas. Né? São funções que a gente conhece por funções transcendentes. Tá? Então, função exponencial é toda função que pode ser descrita dessa maneira. Tá? Primeiro eu tenho que considerar duas condições para esse coeficiente, essa constante A. Tá? Essa constante A ela tem que ser positiva e diferente de 1. Tá bom? Então, considerando isso, eu posso definir a função f de R em R dada por f de x igual a elevado a x. Tá? E toda função desse tipo a gente chama de função exponencial. Tá bom? Bom, a respeito dessa função, nós primeiro temos que nos indagar a respeito da condição desse coeficiente A, dessa constante A.
Tá? Então, estou definindo a função exponencial dessa maneira. Toda função de R em R, tal que associar cada elemento do domínio dela, todo o conjunto dos números reais, associar um número y igual a elevado a x. Tá bom? Pela definição que nós demos, esse a ele tem que ser um número real maior que 0 e diferente de 1, né? A primeira coisa que a gente pode se perguntar é o porquê disso, né? Porque, por exemplo, vamos começar com a igual a 1. Né? Vamos considerar que aqui nós tenhamos uma função y igual a 1 elevado a x. 1 elevado a x para qualquer x real vai ser igual a quanto, gente? Vai ser sempre 1, sim ou não? Então, a gente não teria função exponencial, nós teríamos aí uma função y igual a 1 é uma função de que tipo? Constante. É uma função constante. Então, não nos interessa isso, tá bom? Agora, se o a fosse igual a 0, será que nós teríamos problema se o a for igual a 0? Por exemplo, se eu tivesse a seguinte função, ó, f de x igual a 0 elevado a x. Será que tem algum problema aí? Sim ou não? Pergunta, essa função seria a função constante? Y igual a 0? Não, né? Porque em alguns pontos desse x, observa que o x pertence ao conjunto dos números reais. Para alguns valores de x, nós teríamos problema nisso aqui. Por exemplo, se eu tomar x igual a menos 1, né? Lembra da propriedade de potência? Quando o expoente é negativo, ele cai. Você inverte a base, né? Então, nós teríamos aqui a função como se fosse 1 sobre 0 elevado a 1, né? E aí nós teríamos um problema aqui. Sim ou não? Tá bom? Divisão por 0, tá? Tá, então o a igual a 1 a gente já entendeu. O a igual a 0 não pode, tudo bem. E se o a for negativo, né? Se eu tivesse, por exemplo, a função f de x igual a menos 3 elevado a x. Será que pode isso aqui? Aí a gente observa que para alguns valores de x nós também teremos problema. Tá bom? Por exemplo, se eu pegar x igual a meio, né? Então f de x vai ser igual a menos 3 elevado a meio. E aí vocês devem lembrar das propriedades lá da potência. E quando você tem um expoente racional, isso aqui se transforma numa raiz, né? Isso aqui não está definido nos números reais, né? Só para quem já estudou complexo, já deve ter visto alguma coisa disso. Tá? Mas nos números reais, que são as funções aqui que a gente está trabalhando, funções reais, isso aqui não está bem definido. Tá? Então, a gente considera essa constante A maior que 0 e diferente de 1 por conta dessas questões. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora, considera aqui a função f de x igual a elevado a x. Pergunta que eu faço para você é a seguinte. Primeira pergunta, qual é a imagem dessa função? O domínio a gente já sabe que domínios são todos os reais. Estou definindo ela de R em R. O contradomínio, estou considerando os reais. Agora a pergunta que eu faço é qual é a imagem dessa função? Né? Quais são os valores que essa função pode assumir para qualquer x real que eu atribuir a essa função? Então observa que essa potência aqui, para qualquer a que eu colocar, essa potência aqui, ela sempre vai ser positiva. Tem como uma potência ser negativa? Considerando as condições que eu tomei para a maior que 0 e a diferente de 1. Tem como esse resultado, o resultado dessa potência ser negativo? Não. Tudo bem? Então sempre é positivo. Tem como ser nulo esse resultado? Sim ou não? Tem algum valor de x que você possa atribuir aqui, de forma que isso aqui seja 0, considerando o a dessa forma? Também não. Sim ou não? Se não pode ser negativo e não pode ser nulo, ele tem que ser sempre positivo. Tudo bem? Estritamente positivo. Então a imagem da função será sempre os reais positivos e não nulos. Tudo bem? Reais positivos e não nulos, tá? Essa é uma primeira observação importante a respeito da função exponencial.
Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então tá. Bom, mas eu quero relembrar com vocês o significado dessa potência A elevado a x, claro, considerando A maior que zero, diferente de 1, sendo que esse x percorre o conjunto dos números reais. O que é que deve significar essa potência? Vamos só relembrar, isso aqui vocês já devem ter estudado isso, tá? Mas vamos relembrar. Primeiro caso, se esse x for nulo, né, vocês devem lembrar que a potência de expoente nulo, o resultado dela é sempre 1. Ok? Tranquilo, né? Agora, se esse x for um determinado n com n inteiro positivo, ou seja, os naturais, né, 1, 2, 3, 4, 5, essa potência a elevado a n, ela vai significar um produto de n fatores desse termo a. Você pega o a e multiplica por ele mesmo n vezes. Isso quando você tem o expoente sendo inteiro positivo. Belezinha? Agora, se ele for negativo, nós podemos utilizar dessa propriedade aqui, que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Você inverte aqui a base, né, e troca o sinal do expoente. Beleza? Tá? Todas essas propriedades aqui, a gente pode demonstrar isso aqui matematicamente, mas não é o interesse do nosso curso, tá? Então, a gente está só relembrando. Se nós tivermos x igual a um p sobre q, um racional, do tipo p sobre q, com p e q inteiros, e o q maior que zero, então eu posso dizer que a elevado a x é o mesmo que a elevado a p sobre q, né? O x é p sobre q. E essa potência aqui de expoente racional, eu posso transformá-la em uma raiz de índice q de a elevado a p. E esse p aqui, pelas propriedades da radiciação, eu posso jogar esse p aqui para fora e eu posso reescrever o a elevado a x dessa maneira. Tudo bem? Então, olha só, está bem definido, né? Quando x é zero, quando x é inteiro positivo, quando x é inteiro negativo, quando x é um racional. Para eu completar todos os reais, está faltando quem? Está faltando considerar x igual a quem? Bora, pessoal. Nós temos o nulo, o zero, nós temos os naturais, que são os inteiros positivos, nós temos os inteiros negativos, nós temos os racionais. Está faltando quem para a gente varrer todos os reais? Os irracionais, sim ou não? Tudo bem? Quem são os números irracionais? São aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Belezinha? Basicamente a gente define dessa maneira, tá? Mas o que deve significar essa potência quando x é irracional? Por exemplo, o que deve significar 2 elevado à raiz quadrada de 2? Já se perguntaram isso? Lá no ensino médio mesmo, vocês já se perguntaram isso? Primeiro ano do ensino médio, o professor começa a estudar, começa a trabalhar conjuntos, né, com vocês. É uma coisa que a gente não consegue, sem os conhecimentos adequados, né, a gente não consegue definir muito bem o que é um número como esse, 2 elevado à raiz de 2. Tá? E esse aqui já é o gancho para a gente pegar a ideia de limite, que vai ser na próxima aula, que a gente vai começar a falar de cálculo infinitesimal, tá bom? Bom, a gente ainda não sabe como é que a gente pode definir, né, qual é o valor desse número, 2 elevado à raiz de 2. Né? Mas a gente pode fazer algumas coisinhas para a gente entender mais ou menos o que significa esse número. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou relembrar com vocês é que esse raiz de 2 é um número irracional. Né? Eu estou colocando ele aqui com algumas casas decimais, para vocês lembrarem qual é o valor dele. Então, eu posso tomar determinadas aproximações para esse raiz de 2. Então, eu vou fazer a seguinte aproximação. Eu posso dizer com certeza que o raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Sim ou não? Tá bom? Esse é o valor real dele. Ó. Então, eu posso dizer que ele está entre 1,4 e 1,5. Então, se eu elevar todo mundo, o 2 elevado a essa desigualdade, a cada um fator dessa desigualdade, eu tenho essa seguinte condição. 2 elevado a 1,4 é menor que o número que eu quero, que é 2 elevado à raiz de 2, que é menor que 2 elevado a 1,5.
Isso aqui eu sei quanto é. 2 elevado a 1,4, 1,4 é um número racional. 14 sobre 10. Ou 7 sobre 5. Tudo bem? 1,4 é um número racional. E eu sei trabalhar com expoente racional. É só eu fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, fazendo esses cálculos aqui, ó, 2 elevado a 1,4 e 2 elevado a 1,5, eu tenho isso. Então, eu sei, como uma primeira aproximação, que o 2 elevado à raiz de 2 está entre esses dois valores. Só que eu posso melhorar essa aproximação. Então, eu posso dizer que o raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Tá bom? Sempre olhando para cá, para o valor real dele, ó. E aí, eu faço novamente, levando aqui a 2, o 2 elevado a esses expoentes, e fazendo a continha, eu vou obter essa aproximação, que é uma aproximação melhor que a anterior. E aí, eu posso continuar fazendo essa brincadeira. Eu fiz mais uma aqui, ó. O raiz de 2 está entre 1,414 e 1,415. Eu elevo novamente e concluo isso aqui. E aí, você vai fazendo essas aproximações indefinidamente. É claro que a gente não vai ficar fazendo isso e matematicamente nós temos como provar, e obviamente eu não vou provar aqui para vocês, que não é o nosso interesse, mas nós temos como provar que esse 2 raiz de 2, ele pode ser descrito como um número que é maior do que todas essas potências, olha, 2 elevado a 1,4, 2 elevado a 1,41, 2 elevado a 1,414 e assim por diante. Ele é maior do que todos esses valores e menor do que todos esses outros valores. Então, essa potência aí, 2 elevado à raiz de 2, ela está bem definida também. Tá? Só que nós vamos precisar dos conceitos ali de cálculo um pouco mais avançado para a gente definir de fato essa questão. Tá? Mas, com isso, a gente conclui que tanto para x igual a 0, para x igual a n, inteiro positivo, para x igual a menos n, ou seja, inteiro negativo, para x racional e para x irracional, ou seja, para qualquer x real, a potência a elevado a x está bem definida. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? Tá, vou passar. Então, a gente tem algumas propriedades também da potência, né? A gente já até estava usando algumas, mas vamos relembrar com detalhes essas propriedades da potência, tá? Então, nós temos essa primeira propriedade. Todas essas propriedades que eu vou listar aqui para vocês, elas podem ser demonstradas, tá bom? Mas, novamente, não é nosso interesse aqui demonstrar cada uma dessas propriedades. Então, a função exponencial ela tem o poder de transformar somas em produtos. Tá bom? Quando eu tenho aqui a elevado a x mais y, isso é o mesmo que a elevado a x vezes a elevado a y. Tá? E ela também transforma subtrações em divisões. Você tem a elevado a x menos y, isso é o mesmo que a elevado a x menos a elevado a y. Sobre a elevado a y. Tá bom? Essa daqui é a famosa potência de potência, né, que vocês devem conhecer também. Né? A elevado a x vezes y é o mesmo que eu pegar a elevado a x e elevar a y. Esses expoentes se multiplicam, tá bom? Essa daqui a gente já até falou nos slides anteriores, tá? A elevado a menos x, você pode inverter a base. Essa daqui nós também já falamos. Mas essa daqui é super importante, tá? Propriedade 6, ela diz assim, se x é menor que y, então a potência a elevado a x é menor que a potência a elevado a y, quando a é maior que 1. E quando a está entre 0 e 1, lembrando que o a não pode ser negativo nem nulo, então quando o a está entre 0 e 1, o a elevado a x é maior que o a elevado a y. Isso aqui nos dá o gancho para a gente verificar mais ou menos o comportamento gráfico desse tipo de função. Tá bom? Então, se a base for maior que 1, a função exponencial ela mantém a desigualdade dos pontos do domínio dela.
Se o A estiver entre 0 e 1, ela inverte essas desigualdades. Por conta disso, nós temos que quando a base é maior que 1, o gráfico da função exponencial pode ser descrito dessa maneira. Ok? De fato, ó, deixa eu desenhar aqui. O gráfico da exponencial é dessa maneira, de fato, porque se eu tomo, olha, um ponto x menor que um ponto y, observe que x está mais à esquerda de y, então ele é menor que y, a imagem do ponto x, vai ser a elevado a x, também vai ser menor do que a imagem do ponto y, pela função f, tá? A elevado a y. Isso significa para a gente que a função exponencial, em todo o seu domínio, ela é sempre crescente. Ela é uma função estritamente crescente. Estritamente no sentido de que eu não tenho pontos... se x é menor que y, então f de x é menor que o f de y. Tá? No sentido dessas desigualdades. Se eu tivesse menor ou igual, aí já não seria estritamente crescente. Tá bom? Isso aqui nos diz uma informação importante sobre a função exponencial, que ela é uma função do tipo injetora. Pelo gráfico, a gente já consegue perceber que ela é uma função injetora, né, pelo teste da reta horizontal. Tá bom? Se eu traçar retas horizontais aqui, eu vou observar que as retas sempre, toda e qualquer reta sempre vai tocar em apenas um ponto, com exceção das retas que não tocam no gráfico da função. Tudo bem? Mas uma outra forma da gente verificar que essa função é uma injeção, é uma função injetora ou injetiva, é perceber isso aqui, ó, que a função exponencial, quando a base é maior que 1, ela é estritamente crescente. Tá bom? Porque qual era a condição para a função ser injetora? Vocês lembram? A condição para a função ser injetora é essa aqui, ó. Se você tem um x1 diferente de um determinado x2, pontos do domínio da função, as imagens desses pontos são diferentes. Tudo bem? Isso aqui é basicamente isso também. Porque dizer que x é menor que y é o mesmo que dizer que x é diferente de x1 é diferente de x2. E as imagens também são uma é menor que a outra, estritamente menor que a outra. São diferentes também. Tá bom? Então, uma outra forma da gente verificar que a função ela é injetora é mostrar que ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tá bom? O gráfico da função exponencial, agora mudando a base, né, trocando a base, pegando a função f de x igual a elevado a x, com a entre 0 e 1, é dessa maneira. Bom? Então, se eu tomar aqui, ó, um x menor que um y e verificar, calcular as imagens desses pontos pela função, eu tenho que a elevado a x, agora ele é maior que o a elevado a y. Tudo bem? Então, tenho isso aqui, ó. Se x for menor que y, considerando o a entre 0 e 1, o f de x agora vai ser maior que o f de y. Isso significa para a gente que a função exponencial é uma função, com a base entre 0 e 1, ela é uma função estritamente decrescente. Tudo bem? Portanto, ela é injetora também. Pergunta que eu faço, ela é injetora, mas ela é sobrejetora? Não do jeito que nós definimos aqui, né? Olhando como nós definimos a função, ela não é injetora. Aqui eu defini o contradomínio dela como todos os reais.
Mas eu posso torná-la sobrejetora? Sim. Como é que eu faço? Deixa eu fazer aqui mesmo. F de x igual a elevado a x. Como é que eu faço para tornar a função exponencial sobrejetora? Eu restringo o contradomínio dela à sua imagem. Tudo bem? Qual é a imagem da função exponencial? Já até apaguei, né? Mas a imagem dela são todos os reais, positivos e não nulos. Tudo bem? Nesse caso, agora sim, a função exponencial torna-se uma função sobrejetora. E como ela já era injetora, ela passa a ser bijetora. E como agora ela é bijetora, ela passa a ter uma função inversa. Tudo bem? E a função inversa da exponencial, vocês devem lembrar, que é a querida função logarítmica. Beleza? Logarítmica, vocês tanto gostavam lá no ensino médio, né? O cara olhava as questões do Enem assim, logaritmo ele passava logo. Né? Nem olhava. Essa daqui... Mas agora, no curso de cálculo, vocês não têm mais essa... Bom, só relembrando aqui, ó, o gráfico da função exponencial com a base maior que 1, gráfico da função exponencial com a base entre 0 e 1. Tudo bem? Uma perguntinha que é a seguinte, ó. Qual o valor da base A para que a função exponencial a elevado a x possua reta tangente com inclinação igual a 1 no ponto 0 e 1? Essa é uma pergunta que eu não desejo que vocês já saibam respondê-la, mas é uma pergunta que já vai nos remeter a um conhecimento futuro, que é o conhecimento de derivada, tá? E que a gente vai verificar mais à frente que a única função exponencial, a única base, tal que a função exponencial f de x igual a elevado a x, possua reta tangente com inclinação igual a 1 no ponto 0 e 1, é a função que tem aquela base e, aquele ezinho, número de Euler, né, 2,71828, alguma coisa, tá? Deixa eu até abrir aqui o GeoGebra e mostrar aqui uma ilustração para vocês. Olha, aqui nós temos a função exponencial. Peguei aqui a base igual a 2, o gráfico dela é dessa maneira, tá? Aqui parece que a curva toca no eixo x, mas ela não toca. Tá bom? O gráfico das funções exponenciais, tanto crescente quanto decrescente, dessa forma. B elevado a x, aqui eu coloquei B, tá? Mas lá no slide está A. Só uma questão de notação aí. A elevado a x ou B elevado a x, o gráfico nunca toca no eixo x. Tá bom? A gente diz que o eixo x é uma reta assíntota ao gráfico. Tá? Se eu der um zoom aqui, ó, tem que dar um super zoom, né? Deixa eu diminuir, é porque a espessura da curva, está muito grande. Diminuir aqui a espessura, olha, e der um zoom aqui, ó, olha só, não está tocando. Aí eu puxo mais para a esquerda aqui, ó, parece que está tocando agora, né? Mas eu amplio aqui, ó, dou mais um zoom, ó, ainda não está tocando. Ele se aproxima indefinidamente do eixo x, mas ele nunca encosta. Tudo bem? Tá? Agora deixa eu desfazer todo esse zoom aqui. Pronto, está aqui o gráfico. Agora olha só. Se eu aumentar a base, eu botar agora 3, o gráfico continua bem parecido. Mas observa que ele teve uma elevação na sua inclinação, digamos assim. Tudo bem? Se eu aumentar mais ainda, ó, o gráfico vai se aproximando aqui do eixo Y. Tá bom? Vai ficando cada vez mais íngreme. Tá? E se eu colocar o B entre 0 e 1, olha só. No 1 ele vai ser a função constante, como a gente já viu. Tá? Quando ele está entre 0 e 1, aí ele passa a decrescer. Belezinha?
Então esse é o gráfico da exponencial. Agora o que eu estava falando, a curiosidade que eu estava falando para vocês, é sobre qual é a função, qual é a base para que a função exponencial a elevado a x tenha inclinação na reta da sua reta tangente igual a 1 no ponto 0 e 1. Tá? Essa daqui é a função exponencial de base e elevado a x, que eu estava falando para vocês. Esse ezinho ele vai ser um número muito importante nos nossos estudos, tá? Então, já introduzindo ele, vocês devem lembrar mais ou menos quem é ele, daqui a pouco a gente pode falar até um pouquinho mais dele, tá? Mas essa função e elevado a x é a única função que tem essa seguinte propriedade, olha só. Se eu puxar esse ponto aqui, ó, ver se consigo colocar no 1 aqui, né? Tá difícil. Bom, eu não vou conseguir colocar exatamente no 1 aqui, que minha mão tá... Tá difícil. Vou deixar no 1,01. Mas, observa, essa daqui é a reta tangente, a equação da reta tangente que passa por esse ponto. Tá? No 1, a inclinação dessa reta tangente é 1. O coeficiente angular dela é 1. Tudo bem? Isso só funciona para a função y igual a e elevado a x. A base tem que ser e. Se eu colocar qualquer outra base, o coeficiente angular no ponto 0 e 1 não vai ser 1. Vai ser diferente de 1. Tá bom? E mais, essa função e elevado a x, ela te diz o seguinte. Se eu tomar o ponto em qualquer lugar da minha curva, o gráfico da função, por exemplo, aqui, ó, no 3,18, olha só, o coeficiente angular da reta tangente é 3,18 e a ordenada desse ponto também é 3,18. Isso só funciona para a função e elevado a x. Tá? Eu colocar bem aqui, ó, no 6, vou colocar aqui no 5,29, olha, coeficiente angular da reta tangente, 5,29. E a ordenada desse ponto, 5,29. Tá? Então, o coeficiente angular da reta tangente sempre vai ser igual à imagem do ponto em questão. Isso só funciona para a função e elevado a x. Se eu pegar outra função aqui, ó, a 2 elevado a x, vou marcar um ponto nela aqui, ó, e vou pedir para ele traçar a reta tangente. Reta tangente desse ponto a essa curva. Olha só, a equação dessa reta tangente está bem aqui, ó. Olha o coeficiente angular dela, 2,73. Bem aqui embaixo, 2,73. Qual é a ordenada desse ponto? Bem aqui, ó, tá aí, ó. 3,94. É diferente. Isso só funciona, essa propriedade só funciona para a função exponencial de base e. Belezinha? Por quê, professor? Mais à frente eu te respondo essa pergunta, tá? Quando a gente começar a falar de limite, derivada, etc. Bom, então essa daqui é uma curiosidade para vocês. Está aqui o gráfico, ó, da função f de x igual a e elevado a x e a reta tangente no ponto 0 e 1. Bom, e aí como a gente estava falando, né? A gente definiu a função exponencial de r em r mais asterisco e ela passa a ser uma abjeção e, portanto, ela possui inversa. E a inversa da exponencial é a função logarítmica, tá? Então, defino ela como uma abjeção. A inversa é a logarítmica. E a gente define a função logarítmica dessa maneira, tá? Estou definindo a f a menos 1, que é a inversa da exponencial. O domínio dela, agora, como a imagem da exponencial era os reais positivos não nulos, o domínio da logarítmica será os reais positivos não nulos. E o contradomínio dela, ou a imagem dela, serão todos os reais, tá? E aí eu defino ela dessa maneira, y é igual ao log de x na base A, tá bom? Bom, pela definição de inversa, de função inversa, nós temos isso daí, ó. Lembra da definição de inversa? Exatamente isso que está descrito aí, ó. Definição de inversa nos diz o seguinte, ó, que se eu tenho f a menos 1
de x igual a um y, então o f de y é igual a x. E isso aqui é se somente se. Tá? Definição de inverso que a gente estudou nas aulas anteriores. O que isso está dizendo? Está dizendo que se a função original ela pega um x e leva em um y, a inversa pega um y e leva no x. Basicamente é isso. Tá bom? Então, olha só. A f a menos 1 de x, que é a log de x na base a. E a f de x é o a elevado a x. Tá? Então, usando essa propriedade aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, f a menos 1 de x é o log de x. Então, se eu pegar aqui, ó, log de x na base a, se o log de x na base a é y, então, aqui, na verdade, se somente se, o f de y, pegar o y e colocar bem aqui, ó, f de y é a elevado a y. A elevado a y é igual a x. Tá? Então, isso aqui a gente consegue transformar equações exponenciais em equações logarítmicas e vice-versa. Tá bom? E com isso a gente pode perceber o seguinte, ó. O que é o logaritmo de um número? O logaritmo de um número, x, em uma determinada base a, nada mais é que o expoente que eu devo elevar à base para obter esse número x. Repetindo, preste atenção. Se vocês não entenderam muito bem logaritmo lá no ensino médio, entende agora, tá? O que é o logaritmo de um número em uma determinada base? O que é o log de x na base a? É y. O que é esse y? É o expoente que eu devo elevar à base para obter o número. Por exemplo, qual é o log de 8 na base 2? O que eu tenho que pensar? Qual é o número que eu devo elevar à base 2 para obter o 8? Qual é esse número? 3. É difícil? Como é que vocês não faziam isso lá no ensino médio, então? Não é difícil, tá bom? Pensa assim, o logaritmo nada mais é que o expoente que eu devo elevar à base para obter o logaritmando. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então é isso que eu estou falando aqui, ó. Considerando x maior que zero, log de x na base a é o expoente ao qual se deve elevar a base a para se obter o x. Por exemplo, log de 0,001 na base 10 é igual a menos 3. Por quê? Porque 10 elevado a menos 3 é 0,001. Belezinha? Tá bom? Tá claro isso? Então tá. Agora, ó, essas propriedades do cancelamento de funções inversas, a gente falou na aula de função inversa, tá? Você pega a inversa de uma função e aplica a função original, o resultado dá a função identidade, tá? Ele está falando isso aqui, ó. Se eu pegar f a menos 1 e aplico a f de x, eu obtenho a identidade. Se eu pego a f e aplico a f a menos 1 nela, eu também obtenho a identidade. Falamos isso já, tá bom? Aí com isso a gente tem algumas propriedades. A gente pode obter. Olha só. A f a menos 1 é o log de x na base a. E a f de x é o a elevado a x. Então vou pegar essa e vou aplicar aqui. Então, por essa propriedade inicial aqui, a de cima, nós temos o seguinte, ó. Que o log na base a do x, vou aplicar f de x, que é a elevado a x. De a elevado a x é igual à função identidade. Ou seja, quando essa base é igual a essa, a base do logaritmo é igual à base dessa potência, o resultado é só o expoente. Tá bom? E eu posso fazer
o caminho inverso também. Se eu pegar a f, a menos 1 e aplicar na f. Ou seja, vou pegar essa e vou aplicar nessa. Então vai ficar como? Vai ficar a elevado ao log de x na base a. Isso aqui também dá a função identidade, x. Já tem essas duas propriedadezinhas aí do logaritmo também. Tá bom? Quando essas bases são iguais, o resultado sempre fica igual. Nesse caso, ao expoente e nesse caso, ao logaritmando. Claro que obedecendo às condições, né? Aqui o x pode ser qualquer real e aqui o x tem que ser estritamente maior que zero. Não esquece, tá? Porque o x aqui tem que ser estritamente maior que zero, porque ele tem que obedecer aqui eu cometi um equívoco, né? Porque eu estava falando da exponencial e coloquei a definição da logarítmica. Que a logarítmica é definida aqui assim, ó. Ninguém me corrigiu, né? Tá? Então eu pego o x aqui, estritamente positivo, e levo nos reais. Tá bom? Então aquele x do logaritmo, esse x aqui do logaritmo, ele sempre tem que ser estritamente positivo. Belezinha? Pode esquecer desse detalhe. Senão a gente fura a definição da função e aí não pode fazer nada. Tá? Então nós temos essas propriedades aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês. E as demais propriedades da função logarítmica. Lembra que a função exponencial, ela transforma somas em produtos, né? Subtrações em quocientes e assim por diante. A função logarítmica, por ela ser a inversa da exponencial, ela meio que desfaz as propriedades da logarítmica. Então, olha só. Enquanto a exponencial transforma somas em produtos, a logarítmica transforma produtos em soma. Tá bom? Exponencial transforma subtração em quociente, a logarítmica transforma quocientes em subtrações e assim por diante. Tá bom? Então nós temos uma porrada de propriedades da função logarítmica. Eu não listei todas, só listei as três principais. Nós temos a mudança de base também, né? Vocês lembram da propriedade de mudança de base? Do logaritmo? Eu não coloquei aí, mas deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês relembrarem que ela é uma importante também. Mudança de base nos diz o seguinte: se eu tenho log de 1b numa base C, então posso mudar a base e dizer que isso aqui é nada mais, nada menos que o log de b numa base A, que eu quero, dividido pelo log de C na base A. Tá bom? Daqui é a propriedade de mudança de base. Tá? E nós temos outras aí, todas essas propriedades podem ser demonstradas, mas eu não vou demonstrá-las aqui, tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem? Gráfico da função, tá? O gráfico da função logarítmica, quando a base é maior que 1, é desse modo aí, e quando a base está entre 0 e 1, é desse modo, né? Uma maneira da gente obter o gráfico dessas funções logarítmicas é lembrando que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Vocês lembram a propriedade gráfica de uma função e a sua inversa? Tem que lembrar, né? Olha só. Aqui eu vou colocar o gráfico da função exponencial, está aqui assim, ó. Mais ou menos isso. Tá? Mais ou menos isso aqui. E qual é a propriedade gráfica de uma função e a sua inversa? É que o gráfico de ambas, um é o espelho da outra em relação ao quê? A reta y igual a x, tá? Então, se eu traçar aqui, ó, a reta y igual a x, ó. Observa que o gráfico da a elevado a x, estou tomando a maior que 1, tá? A maior que 1.
O gráfico da A elevado a x com A maior que 1, ele se aproxima do eixo x. Então, da logarítmica vai se aproximar do eixo y. Aqui são inversas, tá? E aí o gráfico da logarítmica é o espelho dessa em relação ao eixo, a reta y igual a x. Está meio torta essa reta, né? Melhorou um pouquinho. Então vai fazer isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos. Belezinha? Não está bem simétrico, né? Mas dá para entender. Ok? Esse daqui é o gráfico da função y igual ao log de x na base A. Analogamente, se eu tomar o A entre 0 e 1, o gráfico da exponencial vai ser decrescente, vai ser assim. Tá? A reta vai estar aqui assim, ó. Então a logarítmica vai fazer assim, ó. Mais ou menos. Tá bom? Ok? Simétrico um em relação ao outro. Alguma dúvida? Tudo bem? Então é uma maneira da gente esboçar o gráfico da logarítmica em relação, já tendo o gráfico da exponencial, tá? Aqui no GeoGebra, nós já temos o gráfico mais bonitinho. Ó. Peguei aqui a 2 elevado a x e a inversa dela está aqui, ó. Tá? E aí quanto mais eu aumento a base, botei b igual a 5, observa que o gráfico da exponencial ele fica cada vez mais íngreme e se aproximando do eixo y e da logarítmica do eixo x, tá bom? O crescimento da função logarítmica ele é muito lento, não é um crescimento muito lento. Mais à frente a gente vai estudar um pouquinho disso. Se eu tomar b agora entre 0 e 1, aí olha só, o gráfico da exponencial e o gráfico da logarítmica. Belezinha? Alguma dúvida aí, pessoal? Tudo bem, né? Então, vamos acordar que hoje é a última aula de revisão de funções. Próxima aula, o bicho começa a pegar, né? Bom, aquela basezinha, aquela base especial, que é a base E, né? A gente costuma denotar ela, a gente chama o logaritmo, quando a base é E, de logaritmo natural, e expressa dessa maneira, ln de x. Tá bom? Então, f de x igual a ln de x nada mais é que o log de x na base E. Aquele número real especial. Tá? É um irracional aí. E a gente pode definir a logarítmica natural como sendo a área abaixo do gráfico de uma hipérbole. Tá? Eu poderia começar a definir logaritmos a partir dessa maneira. Só que eu não o fiz por conta de que nós precisaríamos definir ainda o que é a área abaixo de uma curva, gráfico de uma função. Isso aqui a gente só faz com integral. Tem uma maneira até da gente fazer assim, intuitivamente, mas eu preferi definir dessa outra maneira que já estava nas notas de aula. Tá? Então, se eu pego a área abaixo da hipérbole 1 sobre t, entre as retas t igual a 1 e t igual a x, essa área aqui é igual ao log de x na base E, o logaritmo natural de x, tá bom? Mais à frente também a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo essa questão, tá? Um exemplozinho para a gente não ficar só na teoria, né? Determine o domínio e o esboço do gráfico dessa função aí. Log natural f de x igual ao log natural de x menos 2 menos 1, tá? Quero o domínio e a imagem dessa e o gráfico dessa função. Domínio dessa função, pessoal. Qual é a condição para o domínio da função f de x igual ao log de x
na base A gente definiu ela de onde em onde? Definimos ela de R mais asterisco em R. Certo? Então, o domínio dela são os reais estritamente positivos. Ok? Então, para a gente determinar o domínio dessa função, eu tenho que olhar para onde pode me dar problema, que é no logaritmando. Tudo bem? Então, eu tenho que ter x menos 2 maior que 0. Beleza? E aí a gente já conclui que o x tem que ser estritamente maior que 2, tá? Então, o domínio da função é um intervalo aberto de 2 a mais infinito. Tá? Posso descrever dessa maneira. Alguma dúvida? Tudo bem, né? Agora o gráfico dessa função, né? Bom, o gráfico dessa função, para esboçar ele, a gente pode utilizar as ideias que a gente estudou nas transformações no gráfico de uma função. Primeiro o seguinte, como é o gráfico da função log de x na base A original? Estou tomando a base dela, eu estou pegando log natural de x menos 2 menos 1. Então, como é o gráfico da log natural de x? A log natural possui base igual a E. O E, ele é aproximadamente igual a 2,71. Uma coisa assim. Tá? Então, ele é maior que 1. Então, a função, o gráfico dela vai ser crescente. Então, o gráfico da função log natural vai ser assim, ó. Mais ou menos. Tá? Coloquei pontilhado. Passa bem aqui no 1, ó. Isso daqui é da função y igual ao log natural de x. Tudo bem? Por que passa no 1? Porque se eu pego o x e coloco x igual a 1 aqui, log natural de 1 é 0. Tudo bem? Agora, o que essa alteração aqui no logaritmando da minha função, ao invés de x, passou a ser x menos 2, o que essa alteração faz? Que transformação no gráfico esse parâmetro menos 2 faz? Vocês lembram? Desloca para a direita. Quantas unidades? 2. Daqui é negativo, desloca para a direita. Se fosse positivo, deslocava para a esquerda, tá? Então ele vai pegar, que passava aqui no 1, vai passar agora no 3. Ele vai fazer isso aqui, mais ou menos. Ó. E se ele era um gráfico, a reta y igual, x igual a 0, era assíntota o gráfico, então agora o x igual a 2 vai ser assíntota. Essa reta aqui, ó, é de onde o gráfico da y igual ao log natural de x menos 2 se aproxima. Tá bom? Desloquei 2 unidades para a direita. E esse parâmetro menos 1, o que ele faz? Ele translada verticalmente para baixo, porque ele é negativo. Quantas unidades? 1 unidade, tá? Então, se esse cara passava aqui no 3 e 0, ele vai deslocar 1 unidade para baixo, vai passar bem aqui assim, ó, no 3 e menos 1. Tá bom? Então, o gráfico dessa função que nós queremos, ele vai fazer assim, mais ou menos. Ó. Mais ou menos isso aqui, tá? Ok? Então, observa que você pode construir gráficos de determinadas funções a partir dos gráficos de outras funções, se atentando para as transformações que esses gráficos podem sofrer. Tudo bem? Beleza, tá? Vamos falar agora das funções hiperbólicas. Falar das funções hiperbólicas. Bom, as funções hiperbólicas, pessoal, elas são funções que se assemelham às funções trigonométricas, que
que também são conhecidas como funções circulares, mas que a gente define dessa maneira. Ó, tem duas funções, a gente define dessa maneira. O seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Tá? Eles são definidos dessa maneira mesmo. Seno hiperbólico de f de r em r, dada por e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. E o cosseno hiperbólico, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá bom? Nós temos algumas propriedades importantes que se assemelham às funções circulares, às funções seno e cosseno circulares mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho delas, tá? O gráfico da função seno hiperbólico, deixa eu abrir aqui para vocês. É dessa maneira. Olha só. Esse é o gráfico da função seno hiperbólico. Tá? Eu vou traçar aqui o gráfico da função e elevado a x. Essa aqui de azul, ó. Observa? Se eu puxar bem mais lá para cima, ele vai se aproximando da função, tá? E elevado a x. Vou até melhorar, vou colocar e elevado a x sobre 2. Agora melhorou, tá? Observa que o gráfico da e elevado a x sobre 2 se aproxima do gráfico da seno hiperbólico, tá? E aqui eu vou colocar a e elevado a menos x sobre 2. Opa, menos. Tá, menos e elevado a menos x sobre 2, que é esse gráfico de verde aqui. Observe que ele se aproxima mais dessa parte negativa aqui do seno hiperbólico, tá? Se eu somo essas duas, eu obtenho a definição da função seno hiperbólico, que é essa daqui, ó. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Ok? Então, aquele é o gráfico dessa função. Da cosseno hiperbólico é essa, ó. Deixa eu te mostrar. Cosseno hiperbólico é essa. Ó. Observa que essa cosseno hiperbólico, ela parece uma parábola, né? Só que não é uma parábola. Durante muito tempo, imaginou-se que esse gráfico era uma parábola, até que mais à frente descobriu-se que não é uma parábola, é uma função, é uma curva descrita por uma função hiperbólica, o cosseno hiperbólico, também conhecida por catenária, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Trouxe uma aplicaçãozinha mais à frente para a gente falar dela, tá? Se eu colocar aqui, ó, a função x² mais 1, observa aí, ó. Esse aqui de verde é o gráfico da parábola, x² mais 1. Mas a cosseno hiperbólica é essa daí. Eu posso até acrescentar alguns parâmetros a x², mas vocês vão observar que essa curva em vermelho, ela nunca será exatamente uma parábola. Tá bom? Bom, então nós temos a seno hiperbólico, essa de verde, e a cosseno hiperbólico, tá? Alguns exemplos sobre essas funções, tá? Mostre que a função seno hiperbólico é ímpar e que a função cosseno hiperbólico é par. E também mostre essa relação ali, tá? Vamos começar pelo primeiro exemplo. Essas funções hiperbólicas, pessoal, elas possuem muitas aplicações, principalmente no ramo de vocês aí, a engenharia, da maioria de vocês, né? Vou colocar aqui f de x igual ao seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x, que é e elevado a x, menos e elevado a menos x sobre 2. E vou colocar g de x, que é o cosseno hiperbólico de x, que é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, tá bom?
Vocês lembram que as funções trigonométricas circulares, a função seno, ela é uma função ímpar. Vocês lembram que a gente mostrou isso aqui? A função seno é uma função ímpar, a função cosseno é uma função par. Né? O que é uma função ímpar? Vamos relembrar. O que significa ser uma função ímpar? Uma função é ímpar quando o f de menos x é igual a menos o f de x. E uma função é par quando o f de menos x é igual ao f de x. Tudo bem? Então, nas funções circulares que nós trabalhamos, a função seno ela é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par. As funções hiperbólicas seno e cosseno, elas se assemelham das funções circulares nessa propriedade. Tá bom? A seno hiperbólico é ímpar, a cosseno hiperbólico é par. E aí, como é que a gente demonstra isso? Eu tenho que verificar se isso acontece. Tá? Então, vamos olhar se isso de fato acontece. Vamos pegar ó, a f a menos x para a função seno hiperbólico. Então, a f a menos x vai ser igual a e elevado a menos x menos e elevado a menos o menos x. Tudo isso dividido por 2. Entendeu? Tá claro isso? Tá? E aí como é que vai ficar? E elevado a menos x menos e elevado a mais x, ou simplesmente x, sobre 2. Belezinha? Mas observa que isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu posso colocar um menos, uma espécie de menos aqui, menos 1 em evidência, escrever isso como e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Concorda ou não? Que esse, ó, faço jogo de sinal esse com esse dá esse, e esse com esse dá esse. Tá bom? Isso nada mais é que menos, isso aqui é quem, pessoal? Isso aqui é a seno hiperbólico mesmo. Tá? Ou seja, isso aqui é menos o f de x. Então, ó, saí do f de menos x e cheguei no menos f de x. Então, está mostrado que a função seno hiperbólico é uma função ímpar. Tá? Uma dúvida? Tudo bem? E como é que a gente mostra que a função cosseno hiperbólico é uma função par? É análogo, tá? Só que a gente vai calcular agora, eu chamei de g, né? Então, vou calcular agora o g de menos x. G de menos x é o cosseno hiperbólico de menos x, que vai ser e, olha o cosseno hiperbólico, está aqui, ó. Então, vou substituir o menos x aqui. Então, vai ficar e elevado a menos x mais e elevado a menos o menos x. Aqui vai ficar e elevado a menos x mais e elevado a menos o menos x. Tudo isso dividido por 2. Tá bom? Aí isso aqui vai ficar assim, ó. E elevado a menos x mais e elevado a x. Dividido por 2. Só que isso aqui nada mais é que o cosseno hiperbólico mesmo, só trocando esses fatores aqui. Como é uma soma, eu posso trocar os fatores, não tem problema. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é o cosseno hiperbólico de x, tá? Que é a g de x. Tá? Então, a função, a g de menos x pela função g é igual a g de x. Então, isso mostra que a função cosseno hiperbólico é uma função par. Tudo bem? O gráfico dessas funções já nos dizem isso, né? Porque, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Olha só, como é que a gente pode identificar no gráfico quando uma função é par, né? Uma função é par, como a característica da função par é a f de menos x é igual a f de x, significa que se eu pegar o gráfico para x maior que 0,
o gráfico para x menor que zero vai ser o espelho dele em relação à reta x igual a zero, ou seja, o eixo y. E de fato, ó, se eu tomar aqui, ó, esse ramo, esse outro ramo esquerdo é o espelho dele em relação ao eixo y. Assim que a gente observa graficamente quando uma função é uma função par. Belezinha? E quando a função é ímpar, no caso da seno hiperbólico, aí a gente pode caracterizar o gráfico de uma função ímpar quando os pontos do seu gráfico eles são simétricos em relação à origem. Ou seja, eu posso girar o gráfico 180 graus em relação à origem, que o gráfico cai sobre ele mesmo. Tá bom? Se eu pegar esse gráfico, imagina ele girando assim, ó, 180 graus em relação à origem. Esse lado vem para cá e esse vai para cá. Vai ficar um sobre o outro, exatamente. Tá? Então, essa é uma característica também de funções ímpares. Belezinha? Tá bom? Segundo exemplo, mostre essa identidade aí, tá? Vamos mostrar que o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é sempre igual a 1. Tá? Como é que a gente mostra isso? Eu vou pegar o cosseno hiperbólico, vou elevá-lo ao quadrado, vou pegar o seno hiperbólico, vou elevá-lo ao quadrado, vou subtrair um do outro e vou ver se chego no 1. Se eu chegar no 1, está demonstrado. Tá bom? Então, bora lá. O cosseno hiperbólico de x é isso aqui, ó, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Aí eu vou elevar esse cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, vai ser tudo isso aqui, ó, ao quadrado, tá? Aqui, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Como é que fica? Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Tá? E 2 ao quadrado é 4. Então, tudo isso dividido por 4. Tá? Então, cosseno hiperbólico ao quadrado vai ser o seguinte, ó, propriedade da potência. Potência de potência. Então, isso aqui fica elevado a 2x. Aqui vai ficar elevado a menos 2x. Mais 2 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x. Quanto que é? De cabeça. E elevado a x vezes e elevado a menos x. Produtos de potência de mesma base. A gente acabou de falar das propriedades. O que a gente faz? Você conserva a base e soma os expoentes. Isso aqui dá quanto? X menos x, que dá e elevado a zero, que dá 1. Tudo bem até aí? Isso aqui 2 vezes 1, que é 2. Tudo isso dividido por 4. Então, esse aqui é o valor do cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Alguma dúvida? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o seno, tá? Para o seno hiperbólico. Então, o seno hiperbólico, a gente sabe que é isso aqui. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Aí eu vou elevar ao quadrado, então isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Então isso aqui vai ficar primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí vai ficar, dividido por 4. Tá? Aí vai ficar como? Vai ficar, mesma coisa, potência de potência, e elevado a 2x, mais e elevado a menos 2x, menos 2. Porque isso aqui vai dar aquela mesma coisa que a gente já fez ali. Tudo isso dividido por 4. Então, tá aqui, ó. Esse é o seno hiperbólico
ao quadrado de x, e esse aqui é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x. O que é que eu vou fazer entre eles? Subtrair, tá? Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x vai ser igual. Não vai dar aqui. Vou diminuir aqui. Vai ser igual. O cosseno hiperbólico foi e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 2 sobre 4. Aí menos o seno hiperbólico é isso. Então eu coloco parênteses aqui logo para não errar. E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x menos 2 sobre 4. Tá bom? Aí isso aqui vai ficar como? E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 2 menos e elevado a 2x menos e elevado a menos 2x mais 2, tudo isso dividido por 4. Aí observa que agora é só cancelar, né? Esse com esse e esse com esse. Tá? Então ficou 2 mais 2, 4 por 4, que dá 1, como nós queríamos demonstrar. Tá? Uma dúvida? Essa relação aqui, pessoal, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, ela é uma relação muito importante. E aí a gente pode observar, do formato dela, que o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, eles satisfazem a essa equação, que é uma equação de uma determinada curva que vocês estudaram lá no ensino médio, lá em geometria analítica também. Quem lembra? Vocês lembram que... Vocês lembram a equação da circunferência, né? Circunferência de centro na origem e raio unitário. Raio unitário, centro na origem. A equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vocês lembram que, inclusive, a gente mostrou na aula de funções trigonométricas que as funções seno e cosseno, elas satisfazem essa identidade, né? E daí provém a identidade fundamental da trigonometria, né? Mas essa equação aqui, ó, x quadrado menos y quadrado igual a 1, que é mais ou menos o que a gente pode intuir, né? Tá aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x igual a 1. E olha o nome, são funções hiperbólicas. Essa equação aqui é a equação de uma hipérbole, pessoal. Vocês estudaram as cônicas lá no geometria analítica? Sim ou não? Não? Então estudem logo. Elipse, circunferência, hipérbole, parábola. Tá? Estudem. Dúvidas? Monitores. Ou professor. Mas principalmente os monitores. Tá? A hipérbole, ela é uma curva assim, ó. Essa equação aqui, ó, é a equação de uma hipérbole. Dessa maneira. Tá? Aí vocês lembram que nas funções circulares que a gente definiu aqui no ciclo trigonométrico, vocês lembram que aqui no eixo x eu pego um ponto P, né? Aí aqui no eixo x nós temos o cosseno e aqui no eixo y nós temos o seno. De quem? Do ângulo aqui, né? Chamar um ângulo T aqui, então aqui é o cosseno de T e aqui é o seno de T. Tá bom? Aqui na hipérbole nós também podemos fazer alguma coisa parecida, ó. Só que as definições para as funções seno hiperbólico e cosseno hiperbólico não são dadas nesse sentido de ângulo. Elas são dadas no sentido de área de um setor hiperbólico, né? Não quero adentrar muito nesse detalhe, mas só para vocês terem ciência disso, né? Como é que eu posso explicar?
Bom, bora voltar aqui para a circunferência. Aqui na circunferência, a gente definiu dessa maneira olhando para esse ângulo, mas a gente poderia ter definido o seguinte, ó. Poderia pegar um ângulo T e poderia começar a varrer essa área aqui desse setor, ó, até chegar num setor circular cuja área seja metade desse valor que eu tenho, T sobre 2. É uma outra maneira da gente definir as funções seno e cosseno circulares, T sobre 2. Tá bom? Essa área aqui é metade desse valor que eu pré-defini. Aí eu posso fazer a mesma coisa para as funções hiperbólicas. Tá? Eu pego um determinado real T e aí eu começo a varrer essa área aqui, ó, até que essa área aqui seja a metade desse cara, T sobre 2. Tá bom? Quando eu chegar nessa área, eu pego esse ponto e marco aqui. Baixo as projeções dele. E aqui nós vamos ter o cosseno hiperbólico do T e aqui o seno hiperbólico de T. Tá bom? Só um resumozinho de como a gente pode definir mais ou menos essas funções hiperbólicas, seno e cosseno. É claro que tem muitas coisas ainda por trás dessa definição, mas só para vocês saberem de onde vem, né? Porque eu simplesmente defini as funções dessa maneira, né? Cosseno hiperbólico de x como isso, né? E o seno hiperbólico de x como isso, né? E aí fica meio solta assim a definição. Por que disso, né? Porque por conta disso, tá? Vem de uma hipérbole de centro na origem, tá? Uma dúvida? Tá bom. Então, vamos definir as outras funções, tá? Função tangente hiperbólica é essa. E aí elas se assemelham às funções trigonométricas. Lembra que a tangente circular mesmo é o seno pelo cosseno? A tangente hiperbólica vai ser o seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico, tá? Então é definida dessa maneira. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Tá bom? Estou dividindo o seno pelo cosseno. A cotangente é 1 sobre a tangente ou cosseno pelo seno. Tá bom? Dessa maneira. Lembrando, cosseno e seno hiperbólico, tá? Não pode esquecer. A secante, lembra que a secante das circulares é 1 sobre o cosseno, né? Aqui é a mesma coisa. Secante hiperbólica vai ser 1 sobre o cosseno hiperbólico. Tá bom? A cossecante, lá nas funções circulares, é 1 sobre o seno. Aqui nas funções hiperbólicas também. A cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico. Belezinha? Quero só mostrar aqui os gráficos dessas funções para vocês. Olha só, o gráfico da tangente hiperbólica. Esse aqui. Tá bom? Ele fica compreendido aqui nessa faixa de 1 a menos 1. Tá? O gráfico da secante hiperbólica é esse daqui, ó. Belezinha? O gráfico da cossecante hiperbólica é esse aqui, ó. Parece a função recíproca, né? A 1 sobre x. Tá? O gráfico da cotangente hiperbólico é esse aqui. Tá bom? Só para vocês verem aí mais ou menos como é o gráfico dessas funções, tá? Agora vamos fazer alguns exemplos aqui. Nós temos esses exemplos aí, ó, para a gente calcular. Calcule o valor desses arcos, tá? O seno hiperbólico de 0, cosseno hiperbólico de 0, etc. Bom, vou fazer a primeira, a letra A. Vou fazer a letra D também, que tem um log natural ali, né? Que é legal. Bora começar pela letra A. Calcule o valor do seno hiperbólico de 0. Lembra da definição da função seno hiperbólico? Tem que ir para a definição. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tudo bem? E aí eu pego o 0 e jogo aqui no lugar do x. Então o seno hiperbólico de 0 vai ser
e elevado a zero menos e elevado a menos zero sobre 2. Isso aqui vai dar e elevado a zero é 1 menos e elevado a menos zero, que é o mesmo que e elevado a zero, também é 1. 1 menos 1 dá 0, 0 por 2 dá 0. Tá bom? Então, o seno hiperbólico de 0 é 0. Lembra que nas funções circulares, o seno de 0 é 1 a 0. É 0. Coincide. Tá bom? Bora aproveitar. Bota lá de novo. Por favor. Bora fazer a letra B para a gente completar, né? O cosseno hiperbólico de 0. Cosseno hiperbólico de 0, quem é? Lembra a definição. Cosseno hiperbólico de x é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, o cosseno hiperbólico de 0 é e elevado a 0 mais e elevado a menos 0 sobre 2. Isso aqui é e elevado a 0 é 1 mais e elevado a menos 0 é 1 sobre 2. Isso aqui é 2 sobre 2, que dá 1. Coincide com a função cosseno circular também. O cosseno de 0 é 0. Belezinha? Tá bom? Mais uma. Tem 20 minutos, né? Letra C, 18. Bora fazer a letra C, depois eu faço a letra D. E as mais difíceis eu deixo para vocês. Mentira, não tem mais difícil aí, tudo é fácil. É sério. Letra C. Tangente hiperbólico de 1. O que é a tangente hiperbólico? De x. É o seno hiperbólico de x pelo cosseno hiperbólico de x. O que é o seno hiperbólico de x? É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 sobre o cosseno hiperbólico de x. Quem é? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Esse 2 com esse 2 cancela, então fica e elevado a x menos e elevado a menos x sobre e elevado a x mais e elevado a menos x. Observa só um detalhe, que nas funções circulares, quando a gente falou de tangente, a gente disse que era o seno pelo cosseno para os valores de x, onde o cosseno é diferente de 0. Lembra disso? Porque o cosseno está no denominador, não pode zerar. Aqui nós não temos esse problema. Por quê? Porque o cosseno hiperbólico de x, ele nunca zera. Que olha para o formato do cosseno hiperbólico, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma soma de potências. O resultado de uma potência é sempre positivo. E elevado a x, para qualquer x, é sempre positivo. Isso aqui nunca dá zero. O resultado desse quociente aqui sempre dá um número real estritamente positivo. Tá bom? Então, nós não precisamos nos preocupar com o cosseno hiperbólico de x zerar. Tá? Então, a tangente hiperbólica de x é isso. Tá? Aí ele quer a tangente hiperbólica de 1. Então, bora lá. Tangente hiperbólico de 1 vai ser igual. Aí eu jogo 1 lá. Então, fica e elevado a 1, que dá e. Vou colocar 1 menos e elevado a menos 1 sobre e elevado a 1 mais e elevado a menos 1. Então, isso aqui vai ficar e elevado a 1 é e elevado a menos 1 é 1 sobre e. Né? Então, menos 1 sobre e elevado a 1 é e, mais, aqui também, e elevado a menos 1 é 1 sobre e. Então, isso aqui vai dar o quê? Que eu faço subtração de fração, né? E menos 1 sobre e. Então, eu tiro o mínimo, esse multiplica. Então, fica e ao quadrado menos 1. E ao quadrado menos 1 sobre e. Tudo isso dividido por, aqui também, e ao quadrado mais 1 sobre e. Aí, esses denominadores cancelam. Então, isso aqui vai dar e ao quadrado menos 1
sobre e ao quadrado mais 1. Pronto, tá aí. Esse é o valor do tangente hiperbólico de 1. Sim, professor, mas quanto é o número? Não sei, pega uma calculadora, joga isso aí e vê quanto é que dá. Tá bom? Mas ele é isso. Belezinha? Útil. Oi? Vem cá, tia. Vem, tia, vem. Vem, vem, vem. Então eu vou pegar o microfone e vou aí. Então vem aqui, então. Tá, fala daí. O cosseno de 0 é 1? Não, mas aqui é cosseno hiperbólico. Não. Não deveria ser 1, não. É 0. Dá até pra gente ver pelo gráfico. Olha aqui. Ela está perguntando que o cosseno hiperbólico deveria ser 0. E eu coloquei 1, né? Mas aqui, ó, pelo gráfico da cosseno hiperbólica, a gente já pode ver isso, ó. Olha só, quando x é 0, a imagem do 0 é 1. Passa aqui no 1 mesmo. Tá bom, titia? Não entendeu? Talvez você esteja confundindo essa função cosseno hiperbólico com a função circular. Na função circular, a função cosseno mesmo, que a gente definiu aqui, ó, no ciclo trigonométrico e tal, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1, tá? Continua sendo 1 aqui, cosseno de 0. Aqui é a mesma coisa. Não a mesma coisa daquele sentido. O resultado é o mesmo, né? Mas a forma como a gente chega no resultado é assim. A definição da função cosseno hiperbólico é dessa maneira. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Então, para eu saber o cosseno hiperbólico de 0, eu tenho que pegar o 0 e substituir no x. Então, substituir o 0 aqui e aqui. E fiz a continha. E elevado a 0 mais e elevado a menos 0 sobre 2. Tá? Então, isso aqui dá 1 mais 1 sobre 2, 2 sobre 2, 1. Tá bom? Os valores dessas duas funções, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, no 0 coincidem com os valores das funções circulares, seno e cosseno mesmo. Tá beleza? Tudo bem? Tranquilo, né? Deixa eu fazer só mais essa letra D, que essa letra D envolve um log natural, né? E depois eu quero fazer pelo menos uma aplicação para que dê tempo. Olha só, letra D. Qual é o valor do seno hiperbólico do log natural de 2? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse cara e jogar no x, bem aqui, ó, na definição da função seno hiperbólico. Então, vai ficar e elevado ao log natural de 2 menos e elevado a menos o log natural de 2 sobre 2. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. E elevado ao log natural de 2 menos e elevado a menos o log natural de 2. Tudo isso dividido por 2. Quanto é que dá esse troço? Né? Aí, bora ver. Bora começar por aqui, ó. Quanto que é e elevado ao log natural de 2? Logo no início que eu falei de função logarítmica, eu mostrei uma propriedadezinha que diz o seguinte: quando eu tenho A elevado ao log de x na base A, isso aqui sempre dá x. Tudo bem? Aqui é exatamente o que eu tenho, porque log natural de 2 nada mais é que o log de 2 na base E. Lembra que eu defini o log natural? Falei que o log natural é um log normal, entre aspas, na base E. Tá bom? E quando essas duas bases são iguais, o resultado é esse logaritmando aqui, 2. Tudo bem? Então, isso aqui, ó, é 2. Menos. Agora, esse aqui, observe que eu não posso fazer o mesmo raciocínio que eu utilizei agora, porque tem esse negativo aqui, que é o menos 1 que aparece bem aqui. Mas, pelas propriedades do logaritmo, o que eu posso fazer com esse menos 1?
jogar para cima do logaritmando. Né? Então, eu posso dizer que isso aqui é e elevado ao log natural de 2 elevado a menos 1. Qual é a propriedade que eu estou usando? Estou usando essa daqui, ó, log de A elevado a B na base C. Isso aqui vem para cá. É B vezes o log de A na base C. E se eu tenho isso, eu posso vir para cá. Esse B vem para cá. Tá bom? Então, fiz a volta. Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 2 menos... Agora sim, ó. E elevado ao log natural de 2 a menos 1, utilizando essa propriedade aqui, vai ser o 2 a menos 1. Isso aqui é 2 a menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser 2 menos... 2 a menos 1 é meio sobre 2. 2 menos meio dá 3 meios sobre 2. E 3 meios sobre 2 dá 3 quartos. Tá bom? Então, o seno hiperbólico do log natural de 2 é 3 quartos, 0,75. Belezinha? Alguma dúvida? É difícil? É difícil isso? Não, né? Não é difícil. Ainda, né? Brincando, não é difícil, não. Olha só, algumas... A gente pode... mas essas funções hiperbólicas aí, pra quê, né? Muitas aplicações vocês vão ver ainda no curso de vocês a respeito dessas funções hiperbólicas, né? Uma das aplicações principais é a catenária, que eu falei para vocês. Se você tem 2 fios, você pega 2 fios, você pega um fio e pendura ele por 2 pontos de mesma altura. A gente tem vários exemplos disso, por exemplo, as torres de telefonia, né? Tem um cabo telefônico. A curva que esse fio faz é descrita por uma equação dessa maneira, que é um cosseno hiperbólico. Tá? E a gente conhece essa curva por catenária. Tá bom? A velocidade de uma onda aquática, ela é uma função dessa maneira aqui, ó, tem uma tangente hiperbólica aqui que envolve ela. E várias outras. Temos até objetos, algumas cadeiras que são descritas por funções hiperbólicas, tá bom? Enfim, tem muitas aplicações, tá? Não é à toa, esse estudo não é à toa. Nada que vocês estão estudando aqui e irão estudar ainda em cálculo, nada é à toa, principalmente para a área que vocês escolheram, tá? Mas eu quero falar ainda, primeiro, sobre essas propriedades, tá? Eu tenho algumas propriedades aqui, ó. Eu não vou demonstrar nenhuma, deixo como exercício para vocês. Eu queria ver se dá tempo, se a gente consegue fazer uma aplicação. Quero fazer essa aplicação aqui. Não sei se vai dar tempo de fazer ela. A gente tem 6 minutos, né? Bora ver se a gente consegue fazer ela. Ela diz assim, ó, considere um objeto aquecido, colocado no meio mais frio, ar ou água, por exemplo, tá? Nesse caso, a grande massa faz com que a temperatura desse meio permaneça constante, sem ser afetada pela presença do objeto mais quente. A lei do resfriamento de Newton diz que nessas condições, a diferença de temperatura entre o objeto e o meio que o contém decresce com uma taxa de variação proporcional a essa própria diferença. Você pega um objeto aquecido, coloca ele em um determinado meio, tá? Mais frio, e aí a diferença de temperatura, ela pode ser descrita dessa maneira aqui, ó, chamando D0 a diferença de temperatura no instante T0 e D de T a diferença no instante T, eu tenho essa equação. Tá bom? Observe que essa equação é uma função, na verdade, do tipo exponencial, né? A variável T aqui se encontra no expoente, tá? Onde a constante alfa depende do material de que é constituída a superfície do objeto. Num certo dia, a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. A água que fervia numa panela, 5 minutos depois de apagado o fogo, tem a temperatura de 65 graus Celsius. Desculpa. Quanto tempo depois de apagado o fogo, a água atingirá a temperatura de 38 graus Celsius? É uma aplicação da lei do resfriamento de Newton, tá? Então, o que eu tenho que fazer para descobrir quanto tempo para que a temperatura atinja 38 graus? Eu primeiro percebo o seguinte, essa função que ele nos deu, D de T igual a D0
vezes E elevado a menos alfa vezes T, ela me dá a diferença. Essa daqui é a diferença entre a temperatura do objeto e a temperatura ambiente, no instante 0, e essa no instante T é qualquer. Tá? Então, para eu descobrir esse cara, eu tenho que descobrir a diferença entre as temperaturas no instante 0. Ele diz que a temperatura ambiente é quanto? 30. E a água estava fervendo. Então, quando começou a contar o tempo, digamos assim, né, no T igual a 0, a água está fervendo. Se a água está fervendo, a temperatura é quanto? 100. Tudo bem? Ponto de ebulição. Então, o D0 nada mais é que 100 menos 30, que é 70 graus Celsius. Belezinha? Tá bom? Aí ele diz que daqui a 5 minutos, a temperatura do objeto passa a ser... Bota lá para mim, por favor. Passa a ser 65. Então, daqui a 5 minutos, ó, o D5 vai ser 65 menos 30, que é a temperatura original, a temperatura ambiente. Isso aqui dá 35. Tá? Então, com isso, se eu pegar esse D5 e substituir aqui, eu vou obter o seguinte, ó, 35 vai ser igual ao D0, que é 70, vezes Z elevado a menos alfa, que eu não sei quanto é, mas o tempo eu sei que é 5. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar, pega esse 70 divido, 35 por 70 é igual a E elevado a menos 5 alfa. Simplifique isso aqui, vou obter que E elevado a menos 5 alfa é igual a meio. Né? E eu tenho uma equação exponencial aqui, então eu posso aplicar os logaritmos. Em que base? Logaritmos naturais, logaritmo na base E. Tá? Então eu pego o ln aqui, ó, de E elevado a menos 5 alfa igual a ln de meio. Tá bom? ln de E elevado a um expoente, pelas propriedades que a gente já viu, fica exatamente expoente, porque essas bases aqui são iguais. Né? Então, menos 5 alfa. Aqui eu posso inverter, né? 2 elevado a menos 1. Aí esse menos 1 cai. Então, eu posso dizer que isso aqui é menos o log natural de 2. Multiplico por menos 1, então eu tenho que alfa é igual a ln de 2 sobre 5. Então, alfa vai ser aproximadamente igual... Eu fiz essa conta aqui, deixa eu ver. Alfa dá aproximadamente 0,1386. Esse é o alfa. É o que eu quero? Não, eu quero o tempo para que a temperatura da panela atinja 38 graus, né? É, 38 graus. Tá? Então, para eu fazer isso, é só concluir do seguinte modo. Então, para atingir 38 graus, o D de T vai ser 38, a temperatura da panela, menos 30, que é a temperatura ambiente. A diferença no instante T que eu vou descobrir ainda, que eu não sei quanto é. Então, isso aqui dá 8 graus Celsius. Tá? Então, pegando esse valor e substituindo aqui, na minha função, D de T é 8, D0 é 70, o alfa eu já sei, vou poder encontrar o T. Tá? Então, 8 é 70 vezes Z elevado a menos o alfa, que é 0,1386, vezes T. Tá bom? Aí eu passo 70, dá 8 por 70, igual a E elevado a menos 0,1386, vezes T. Novamente, uma equação exponencial, o que eu faço? Aplico o logaritmo. ln de 8 por 70 é igual a ln de E elevado a menos 0,1386 vezes T. Aí isso aqui é a mesma propriedade que a gente falou agora há pouco, né? Isso aqui vai dar menos 0,1386, fica igual só ao expoente, igual... Esse aqui também eu posso inverter as bases e o logaritmo fica negativo, né? Então, menos o log natural de 70 por 8. Tá bom? Aí multiplico tudo por menos 1, então o T vai ser igual ao log natural de 70 por 8 dividido por
0,1386, e aí você vai concluir que o t aqui é aproximadamente igual a 15,65 minutos. Tá bom? Então, após pouco mais de 15 minutos e meio, a temperatura da panela vai chegar a 38 graus Celsius. Tá bom? Esses valores aqui, log natural disso, log natural de 2, obviamente eu não desejo que vocês saibam os valores disso, até porque nós temos calculadoras científicas para isso, tá bom? Então, esses valores aí a gente sabe da calculadora. Aí tinha mais uma aplicação, talvez eu faça na próxima aula, que era uma aplicação sobre a catenária mesmo, tá? Mas eu deixo aí, vocês podem olhar o vídeo depois e tentar fazer. Gente, só finalizando a aula, hoje a gente encerra a nossa espécie de revisão de funções elementares. Na próxima aula, a gente vai falar de limites, tá? Vamos começar a ideia de limite mesmo, cálculo mesmo, tá? E não faltem, só um instantinho, não faltem a sessão de sexta-feira, tá bom? A sessão de monitoria e a oficina temática de amanhã sobre funções trigonométricas. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima, tá? Tchau!